Há uma fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Shalom a todos, este é o programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa por estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Sem dúvida alguma, este programa é um fruto da graça de Deus que nos colocou aqui para transmitir as verdades de Deus para esta última geração. Onde esta voz possa chegar, você agora está recebendo. Na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, você está recebendo a palavra pura e inadulterável, a palavra completa, a palavra revelada. Saiba que é uma satisfação maravilhosa e tremenda estar de volta com vocês na apresentação deste programa. A nossa intenção nesta programação não é denegrir ninguém, não é falar mal de ninguém, não é falar mal de qualquer que seja a pessoa. Não, nós não somos contra as pessoas. Nós somos contra os sistemas que aprisionam as pessoas. Você tem aí os sistemas denominacionais que aprisionam as pessoas em gaiolas. Prende as pessoas nos seus dogmas, nos seus credos e nas suas doutrinas falsas, e as pessoas estão presas, cativas, caminhando para um precipício e não sabem. Um cego guiando outro cego, ambos os dois cairão em um buraco. Então, você nunca pense que nós estamos falando contra você. Não, nós estamos falando contra o sistema organizado, ou seja, por que nós estamos falando contra? Porque quando nós pregamos a Bíblia, isto ofende o sistema, porque o sistema não vive a Bíblia, o sistema não vive as Escrituras, eles têm os seus compêndios doutrinários. Quantas vezes eu tenho falado e desafiado que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, que a ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés. E os sistemas continuam nas suas práticas religiosas e não se volta para a palavra. Por isso a nossa intenção é propagar esta verdade, porque nós sabemos que o eleito, aquele que tem semente, quando esta palavra bater nele, tocar ele, aquilo vai despertar a semente que está nele e aquela semente vai começar a brotar. Uma vez eu estive em uma denominação, mas ao ouvir esta palavra, ao ouvir esta verdade, eu saí da denominação porque eu vi que quando ouvi aquela palavra de Deus, falando do batismo, falando da ceia, falando do comportamento das mulheres, que não existe mulheres pregadoras, mulheres não devem estar nos púlpitos, é a maior maldição do mundo, é uma fêmea em um púlpito, em um altar pregando. Então eu fui investigado conforme a Bíblia e ali eu vi que era a verdade. Então estou te chamando para a verdade. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Quem é a verdade? Cristo. E nós estamos propagando Cristo, a verdade que liberta. Mas muito bem, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa série. Nós estamos seguindo o livro de Gênesis, queremos pregar este livro todo, porque este livro está repleto de mistérios, de coisas grandiosíssimas e de homens que foram exemplos, e esses exemplos apontam para as nossas vidas, aponta para o nosso cotidiano. Pode ser minha vida, pode ser a sua vida. Então aqui nós temos salvação, arrependimento, perdão, misericórdia. Nós temos aqui falando de redenção, tantas coisas maravilhosas
nós vemos aqui a origem das coisas. Então, há dois livros que Satanás tem raiva, é Gênesis e Apocalipse, porque um aponta a sua origem e a outra aponta o seu destino. Não queira você que o seu destino seja com Satanás, o lago de fogo de enxofre. Mas nós vamos aqui agora para Gênesis 45, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos. Então nós paramos na lição passada, nós vimos um arrependimento verdadeiro, nós vimos um homem se colocar entre José e Benjamim como fiador. Nós vemos um homem que foi capaz de dar a sua própria vida para salvar Benjamim, para não ver Benjamim sendo escravo. Nós vemos aqui um homem que se tornou fiador, e o fiador é aquele que assume o compromisso se o devedor não pagar. Nós temos um homem que se oferece como escravo, que não pensa em si mesmo, mas pensa nos outros. Este homem que agiu desta forma, Yehudá, ou nós conhecemos como Judá. Judá quer dizer louvor, significa louvor. Este homem que agiu desta forma é uma figura de Cristo que se colocou entre nós e Deus para nos reconciliar com Deus. Ele foi o mediador entre Deus e os homens. Ele se colocou no meio. Ele quebrou as barreiras da inimizade. Ele trouxe a redenção. Ele morreu no nosso lugar para nos reconciliar com Deus. Ele se colocou como fiador, assumiu a culpa, assumiu a dívida e pagou a dívida com o quê? Com o seu sangue carmesim precioso. Hoje eu estou reconciliado com Deus por causa de quem? De Cristo. Hoje eu tenho amizade com Deus por causa de quem? De Cristo. E Cristo se deu a conhecer a mim. E aí você tem o seguinte: por causa de Cristo, hoje eu estou salvo. Por causa de Cristo, hoje eu estou redimido. E aquela atitude de Judá era a atitude de Cristo. Veja que quando José armou aquela emboscada que colocou o copo de prata no saco de Benjamim, quando eles voltaram para o Egito, Judá disse: o que diremos, o que falaremos e como nos justificaremos? Não, eu não tenho justificativa para dar. Eu não vou justificar nada. E cristão nenhum deve justificar pecado. Judá disse: eu não vou falar nada, não vou dizer nada e não vou justificar nada, porque o copo foi encontrado no saco do menino. Mas eu vou clamar e implorar a tua misericórdia. Sabe, os judeus, eles têm três coisas que são fenomenal. Eles têm três coisas que diz que Deus se debruça para te ajudar. Existem três coisas também hoje para o cristão que Deus se debruça para ajudar o cristão. Um é humilhar, orar e se arrepender. Aquele versículo de Crônicas 7,14 que diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Observe, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos é se arrepender. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Um homem que se humilha, que ora e que se arrepende, Deus ouve, Deus sara e Deus salva. Deus perdoa. Foi isso que Judá fez. Ele se humilhou, implorou a misericórdia de José. Ele intercedeu por seu irmão e ele se arrependeu. Aquela atitude de Judá quebrou o coração de José
e ele se revelou aos seus irmãos. E aí nós vamos ver. E aí nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver que aquela atitude de se humilhar, de orar e de se arrepender, quebrou o coração de José, e José se revelou aos seus irmãos. Um homem que ora, que se humilha e que se arrepende, ele é saudável. Ele tem saúde, ele tem vida. Então observe só. Você vê aqui que Benjamim iria ser condenado a uma vida de escravidão, mas Judá se oferece para ficar no local de Benjamim para não ver seu pai sofrer. A perca de Benjamim traria um sofrimento a Jacó muito grande. Jacó já vivia angustiado. Então veja só, nós nunca devemos justificar pecado, mas implorar, se humilhar, orar e se arrepender. O coração de José foi quebrado pelo arrependimento do irmão. Observe. Sabe, os judeus eles classificavam algo maravilhoso e o arrependimento para eles era algo fenomenal. Porque Davi diz, um espírito quebrantado e um coração compungido não desprezarás, ó Deus. Não, Deus não resistirá. No original é não resistirá, ó Deus. Deus não resiste quando vê um coração arrependido. Ele se debruça para ajudar a este coração. Observe, eles tinham algo importante, os judeus, que se chamava-se mestre do arrependimento. É assim, Bar Alei Teshuva, que quer dizer mestre do arrependimento. Eles sabiam que o arrependimento gerava mudança. Quem não muda é porque não se arrependeu. E existe uma coisa maravilhosa, não existe salvação sem arrependimento, não. Em seu nome se pregue o arrependimento para perdão dos pecados. Lucas 24. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe salvação se não houver arrependimento, porque arrependimento é justamente uma mudança de atitude, de mente, de direção. É voltar, é acertar o caminho certo, é acertar com os seus erros. Então, eles tinham, quando um homem, os judeus tinham assim, quando um homem chegava a Bar Alei Teshuva, ou seja, mestre do arrependimento, eles têm a convicção de que este homem chegou a um nível mais elevado. Quando esse homem se torna mestre do arrependimento, o que é isto? É o homem que é capaz de aprender e crescer através dos seus erros. Quando um homem é capaz de crescer e se arrepender através dos seus erros, então este homem chegou a um patamar grandioso, maravilhoso. Ele chegou ao Bar Alei Teshuva, que quer dizer mestre do arrependimento. Foi isso que Judá chegou a ser diante de José. E José viu o arrependimento, porque foi aquele homem que disse, vamos vendê-lo para o Egito. E agora estava vendo aquele homem arrependido. Então você tem o seguinte. Você tem. Ao ver aquele homem chegar a uma posição de mestre do arrependimento, e Deus, ao ver aquele homem naquela condição de mestre do arrependimento, fez com que Cristo viesse da tribo de Judá. Posteriormente, desta tribo veio aquele que ensinaria o arrependimento e o perdão em seu nome. Em seu nome se prega o arrependimento para perdão dos pecados. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12, diz, filhinhos, vossos pecados são perdoados por causa do nome. Que nome é este? Senhor Jesus Cristo. Desta tribo
de um homem que chegou a ser mestre do arrependimento, Deus traria um que ensinaria o arrependimento e o perdão dos pecados. Quem é este? Senhor Jesus Cristo. Se arrependa, aprenda com seus erros, cresça com os seus erros, se coloque diante de Deus, mude para você ver. Se arrependa, arrependeu, a mudança é voltar. Tome o caminho certo. Tudo que você fizer, se arrependa. Se quebrante diante de Deus e você verá o quanto Deus vai te ajudar. Mas veja só, acabei adiantando aqui, mas vamos ler a palavra aqui para a gente fixar o capítulo 45. Então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Observe, meus irmãos. Uma pequena palavra de oração. Pai, tua palavra é a verdade. E que esta verdade penetre nos corações de cada um. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Unge os meus lábios e o meu coração agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Amados ouvintes da Pedra Branca FM e aqueles que estão conosco pelo Facebook e aqueles que irão assistir pelo nosso canal. Observa. Nós não estamos neste mundo à deriva. E as coisas que acontecem com o cristão, foi Deus que planejou, foi Deus que preparou, foi Deus que quis daquela maneira, porque aquilo iria concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você vê assim, José disse: vocês não devem ficar tristes com os seus irmãos. Ele se deu a conhecer aos seus irmãos, porque aquela fala de Judá quebrou o seu coração. E ele se deu a conhecer, não pôde se conter, e ele chorou. Então, você tem o seguinte, que tudo isto que aconteceu comigo, José estava dizendo, não foi vocês que fizeram isto, mas foi Deus que preparou tudo isto, porque era necessário passar por isto para salvar a vida de vocês agora. Sabe, o cristão ele tem que viver sabendo que o propósito dele aqui na terra é salvar outras vidas. É Deus através dele salvar outras vidas, preservar outras vidas. Você tem que viver crendo nisto e entendendo que é desta forma. Senão você não caminha bem. Senão você não caminha bem. Sua vida tem que ser dedicada para os outros. Jesus viveu para os outros, curou os outros, salvou os outros e morreu pelos outros e ressuscitou pelos outros. Ele nunca pensou em si mesmo. Jesus nunca foi egoísta e um cristão não é egoísta, nas palavras do profeta William Branham.
Então, José disse assim: tudo isto aconteceu para Deus salvar as vossas vidas. Então eu fui odiado pelos irmãos, invejado, lançado numa cova, preso injustamente por fazer a coisa certa. As pessoas são presas por fazer coisa errada. José foi preso por fazer a coisa certa, por não pecar nem contra Deus e nem contra o seu senhor, o Potifar. As pessoas são presas por fazer coisas erradas. José foi preso por fazer a coisa certa. Observe. Preso injustamente. Todo este sofrimento concorreu para quê? Para que ele chegasse ao posto de senhor da terra do Egito para salvar os seus irmãos. Viva uma vida sabendo que o que acontece com você é para o seu aprendizado. Deus só te dá o melhor. Se você está sofrendo rejeição, é porque Deus sabe que você tem que passar por aquilo para você se aprimorar, para você amadurecer. José teve que ser rejeitado para aprender a lidar com a rejeição. Então veja só. Tudo isto foi um propósito divino para salvar as vossas vidas. Nada acontece em nossa vida por acaso. O soberano está trabalhando, as suas engrenagens estão trabalhando para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E Deus só te dá o melhor. Se você estiver passando por tribulação agora mesmo, é porque Ele está te dando o melhor, porque Ele quer te aprimorar. Ele está te açoitando, Ele está te disciplinando para preparar você, para amadurecer você. Então veja só. Observe. Então José disse assim: o homem que não era nada se tornou o senhor do Egito. Chega e diz assim, ó: não fostes vós que me enviastes para cá, mas senão Deus. Ou seja, tudo isto foi plano de quem? De Deus. Deus trabalhou, Deus me levou a uma condição baixa, porque você não sobe se você não descer. O caminho do alto é descendo, se humilhando. José, em meio a estas provas, nunca perdeu a confiança em Deus, a esperança e a fé. Nunca perdeu a fé, nem a esperança e nem a confiança em Deus. Continuou crendo. Seja zeloso na obra. Sabe? Combata o bom combate. Não importa a condição que você está. O importante não é quando você vai chegar, mas como você vai chegar. Como? Como eu vou chegar a um patamar mais alto? Através da fornalha da aflição? Amém. Amém. Então José disse: sabe, o ódio que vocês tinham de mim era plano de Deus. Às vezes tem pessoas te odiando agora, porque Deus está trabalhando seu coração para aprender a perdoar. Às vezes tem pessoas te perseguindo agora, porque Deus está trabalhando o coração para você perdoar o seu inimigo e orar por aquele que te persegue. Então, era plano de Deus os irmãos odiar ele, lançar ele numa cova, ele ir para a casa do Potifar, ser acusado injustamente por algo que ele não fez, pela mulher do Potifar, ser lançado na prisão, ser esquecido por um copeiro, porque não era tempo ainda dele sair da prisão. Mas depois Deus põe ele no posto bem elevado. Tudo aquilo, toda aquela trajetória, foi Deus que traçou. Estava na engrenagem divina. Você não foge dos planos que Deus tem para você. Deus vai cumprir os seus planos em mim.
Ele vai fazer o que lhe apraz. O que apraz a Deus, o que aprove a Deus, ele irá fazer como fez na vida de José. Então, quando José se deu a conhecer a seus irmãos ficaram apreensivos. E disseram, eita, agora ele vai nos matar. Agora ele vai se vingar do que nós fizemos com ele. Mas José chega, tira todo o ódio, todo o rancor e age com amor. Recomeça com o amor. Este é o meio de recomeçar. Você quer recomeçar? Recomece com isto. Recomece com o amor. Esta é a forma de você recomeçar qualquer relacionamento. É através do amor. Então, José, quando tinha tido seus 2 filhos, Manassés quer dizer esquecimento, Efraim quer dizer crescimento. Quando nasceu Manassés, ele disse, Deus me fez esquecer de tudo o que aconteceu. Inclusive esquecer até do que a mulher do Potifar fez com ele. De ter o acusado injustamente. E Efraim quer dizer crescimento. Deus me fez crescer. Deus me fez crescer na terra da aflição. Você só cresce se você for capaz de perdoar. De liberar perdão. De tirar o ódio. De tirar o rancor. De tirar a raiz de amargura. Por isso que tem pessoas emperradas. Porque não conseguem perdoar. Pessoas presas. Então, esquecer. Ele agora era senhor de toda a terra, poderia muito bem dar uma vingança à mulher do Potifar. Mas ele não fez. Ele preferiu esquecer. E agora diante dos seus irmãos pensam, ele vai se vingar. Mas aí ele vai e diz, não, vocês não fizeram nada disto. Tudo estava no plano de Deus. Deus estava no meio disto. A engrenagem de Deus estava trabalhando para que eu chegasse nesta condição, nesta posição, para salvar a vida de vocês. Olha como isso é tremendo e maravilhoso. Não, José abraçou a todos, chorou, abraçou Benjamim, chorou e recomeçou com o amor, deixando o ódio de lado, deixando o ódio para trás e amando. E deu o melhor aos seus irmãos. Sustentou seus irmãos e seu pai na melhor terra que tinha, na melhor cidade que era Gósen. Então, o meu tempo acabou, é uma pena. Mas aqui nós continuaremos quando José manda buscar seu pai para o Egito. E aí nós entraremos no capítulo 46. Então saiba que Jesus quer te dar também o melhor. Assim como José deu o melhor para seus irmãos e seu pai, Jesus Cristo quer te dar o melhor. E o melhor de todos, sabe o que é que é? É a salvação da tua alma. Aceita ele agora. E se quiser contato, o nosso WhatsApp é 83 986 28 6747. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Você é meu convidado especial para estar conosco, para aprendermos juntos destas lições maravilhosas. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. E se você desejar um CD, um DVD, uma literatura gratuitamente, nós te damos de graça. Basta você nos solicitar. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco pelo Facebook, a todos que estiveram conosco pela Pedra Branca FM, a todos aqueles que vão assistir pelo nosso canal. Que Deus vos recompense. Obrigado a todos que pararam um pouco para ouvir esta programação. Um forte abraço. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. Shalom a todos. Fica na paz do Senhor. Um forte abraço. Amém e amém.